renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho vai salvá-la. Palavra da salvação. As palavras do Evangelho perdoem os nossos pecados. Queridos irmãos e queridas irmãs, nós estamos celebrando hoje o 24º tempo comum. E nesse domingo, a liturgia da igreja nos apresenta um pouco a identidade da fé cristã, o DNA do cristão. Hoje nas leituras que acabamos de ouvir, que cristãos somos nós, né? Se nós fôssemos pegar o Novo Testamento e olhando cada um dos apóstolos, e perguntássemos para ele numa entrevista, por exemplo, para João, para você quem é Jesus, quem é Deus? Lendo as cartas, o Evangelho, a gente pode concluir, Deus é amor. Se a gente perguntasse para Tomé, aquele apóstolo que duvidou, lembram? Que Jesus falou, toca nas minhas chagas. Perguntasse para Tomé, quem é Jesus para você? Ele ia dizer, meu Senhor e meu Deus. Se perguntássemos para Mateus, por exemplo, Mateus começa o evangelho dele, fazendo aquela genealogia toda. Jesus é o filho de Abraão, e vai falando todas aquelas gerações, até chegar a Jesus, toda a descendência de Abraão. Para Pedro, no evangelho de hoje, Jesus faz também essa pergunta, faz a pergunta para os discípulos, no dizer do povo, quem é o Filho do Homem? Pedro já tinha visto Jesus ressuscitar mortos, andar sobre as águas, multiplicar pães, curar um, curar outro. Pedro já tinha ouvido Jesus fazer o sermão da montanha. Pedro já tinha visto coisas maravilhosas. Pedro não tinha dúvida no coração dele quem era Jesus. Pedro responde com aquela expressão do evangelho de hoje, quando ele pergunta quem é o Filho do Homem. Eles começam a dar umas respostas muito generalizadas. Uns dizem que tu és Elias que voltou, outros dizem que tu és João Batista, outros que é um profeta. E aí Jesus falou, e para vocês, quem sou eu? E para você, quem sou eu? Essa pergunta, irmãos, a resposta a essa pergunta, da resposta a essa pergunta, depende da nossa identidade cristã. Pedro não tinha dúvida quem era Jesus. Ele traz na sua memória, no seu coração, a herança de Israel. Aquilo que os patriarcas, os profetas, aquilo que todos almejavam, um dia ver o Messias, o Filho de Deus, o Messias. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Cristo e Messias é a mesma palavra. Cristo em grego, Christos, e Messias, Messiá em hebraico. A palavra, o significado é o mesmo, ungido, o ungido, aquele que tem a unção. Jesus é o Christos. Ele é o Cristo. E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que nós esperávamos. Tu és a esperança de Israel. Com aquela palavra, irmãos, Pedro está entregando ali para Jesus aquilo que os profetas anunciaram, aquilo que os patriarcas almejaram um dia dizer. E é lindo, porque Jesus apresenta para ele o programa de vida. Sim, Pedro, você disse a verdade, mas não foi a carne e o sangue quem te revelaram isso, foi o meu Pai que está no céu. Em Mateus esse texto está mais explícito, Marcos é mais resumido, mas foi isso que Jesus falou para Pedro. Não foi a carne e o sangue, ou seja, não foram os teus raciocínios, Pedro, que te deram essa palavra, essa conclusão. Foi o meu Pai do céu que te inspirou. Você lê Mateus 16, você vai ver esse texto lá. E aí Jesus fala para Pedro, olha Pedro, mas está certo que você falou, mas é preciso que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos sumos sacerdotes, dos chefes do povo, que ele morra na cruz e ressuscite ao terceiro dia. Jesus mostra para eles, ele não faz um programa como muitos políticos hoje têm feito, um programa para enganar o povo, Não, Jesus não quer assumir seguidores só para ter gente. Não, Jesus mostra a cruz e fala, você quer me seguir? Olha lá, eu vou passar pela cruz. Você está disposto? Eu vou passar pela cruz. Reparem que ele não está querendo número de pessoas, ele quer despertar no coração dos seus ouvintes discípulos. Uma multidão, ele quer discípulos. Numa igreja cheia, ele quer
discípulos. Na tua família, de batizados, de católicos, gente registrado lá no livro da igreja, Ele quer discípulos. Grava isso dentro da sua alma. Eu sou um discípulo de Cristo. Eu tento na minha vida, de alguma maneira traduzir em gesto aquilo que eu aprendi com Cristo. Essa palavra, Jesus quando mostra a cruz para Pedro e fala, é preciso que o Filho do Homem passe pela cruz. O Evangelho diz que Pedro tomou Jesus à parte. Sabe quando se chama alguém assim no cantinho? Vem cá, moça, vem comigo aqui, olha. Vou puxar essa moça e falar assim, vem cá, pode vir. Está até com medo, tadinho. Não vou te dar a cruz não. Se chama uma pessoa para ninguém ouvir. Jesus fez isso, Pedro fez isso com Jesus. Você não vai passar pela cruz. Chamou Jesus à parte. Não queria nem que os outros ouvissem aquilo que estava no coração dele. Nós não vamos permitir que você viva na cruz. Pode sentar lá. Olha bem, chamou Jesus à parte. Olha a ousadia de Pedro. A ousadia de Pedro. Ele queria defender Jesus a todo custo. Até tinha uma intenção boa. Porque na cabeça de um judeu, a realidade da cruz era a realidade escandalosa. Só os malfeitores iriam para a cruz. Os romanos condenavam a essa terrível condenação, a crucificação. Era a sentença pior, né? Quebravam os ossos e faziam todo mal para o crucificado, faziam com que ele andasse na rua, na avenida pública, para que fosse humilhado pelas pessoas. Olha, esse é um malfeitor, está carregando a cruz. Ele era crucificado fora da cidade. Pedro sabia disso, a cultura dele mostrava a realidade dura da crucifixão. Nós não permitiremos isso, Senhor. Não vai acontecer isso. Nós não vamos deixar. Repare, irmãos, como Pedro tinha boas intenções, como é sutil a intenção de Pedro, era sutil, a boa vontade de Pedro. E aí Jesus usa aquela palavra forte, vai para longe, Satanás. Imagina se alguém te chama de Satanás. A palavra Satã, você já sabe, eu já disse outra vez, Satã no hebraico quer dizer adversário. Jesus falou, você está se colocando como adversário do reino de Deus. Vai para longe, Satã, vai para longe, porque tu não pensas como Deus. Pedro, que tinha visto tudo que viu, Pedro, que estava do grupo seleto de Jesus, da multidão, dos 72, dos 12, dos 3, Pedro estava sempre lá, sabia tudo. Vai para longe, Satanás. Olha como é que a gente pode estar perto de Jesus e ter pensamentos satânicos, pensamentos diabólicos, pensamentos infernais, cheios de boa vontade, querendo poupar Jesus da cruz. O que nós vamos aprender com esse evangelho de hoje? É que o Deus que nós cremos é um Deus crucificado. Ele é o crucificado que passou toda a sua paixão e ressuscitou. Bonita a expressão do Moisés, da comunidade Shalom. Ele diz que ele é o ressuscitado que passou pela cruz. O ressuscitado que passou pela cruz. No Shalom dele para os discípulos, ele mostra as chagas. Toque aqui, sou eu mesmo. O que essa liturgia quer ensinar para nós? Eu disse, o DNA do cristianismo é que o Deus que nós cremos não é o super-herói da Disney, o super-herói da Marvel, não. O Deus que nós cremos, Ele é humano como nós. O Deus que nós cremos se fez um de nós e abraçou o mistério da cruz. Essa palavra hoje é para tirar da sua cabeça, desculpa dizer assim, irmãos, porque muitas pessoas ainda vivem na sua cabeça, no seu coração, e construíram um ídolo aí dentro. Jesus não é esse ídolo. Jesus é o Deus feito homem, que nos convida a abraçar a cruz. E Ele diz no evangelho de hoje, se alguém quiser me seguir, se alguém quiser ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, coloque em segundo plano a tua vida, toma a tua cruz e me siga. Essa é a palavra dura do evangelho de hoje. É por isso que muitos não querem seguir Jesus, querem seguir uma energia, muitos querem seguir as pedras, os cristais, algum amuleto, querem uma sorte, querem alguma coisa, quem sabe crê em alguma coisa. Não, isso é paganismo, é o pagão que crê em tudo. Não, você não crê em tudo, você crê em Jesus, você crê naquele que deu vida por você. Você crê naquele que derramando o sangue na cruz do Calvário te resgatou, restaurou tua história. Esse é o Jesus que nós servimos.
E Ele nos convida a abraçar a cruz com Ele. Eu não sei qual é a tua cruz e o que Deus reservou para você. Talvez seja o teu temperamento, talvez seja a tua história de vida, talvez sejam marcas dolorosas que você traz até hoje e aquilo te machuca tanto, te fere tanto. Talvez seja alguma pessoa que convive com você, difícil. Eu não sei qual é a tua cruz. Talvez o alcoolismo daquela pessoa que é casada ou casada com você e você tem que enfrentar aquilo todo dia. Talvez, não sei, uma deficiência dessa ou daquele tipo. Eu não sei qual é a tua cruz, mas eu quero te dizer, ela pode ser redentora se você unir a sua cruz à cruz de Jesus. Os dias dessa vida estão contados, daqui a pouco eles acabam, mas o que a cruz conquistou para nós não, é para sempre. Por isso nós cantamos na missa de hoje: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Nós cremos em Jesus não só para esperar para essa vida, não só uma promoção bonita nessa existência, não só um sucesso material, isso é muito pequeno. A palavra de Deus para mim e para você é essa que o salmista disse hoje, de forma profética. O salmista disse: eu andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos, na terra dos vivos, na vida eterna. Essa é a promessa de Deus. E aí nós vamos entendendo, para nós a cruz não é castigo, para nós a cruz não é condenação, não é um Deus mau, não é um Deus que está permitindo isso ou permitindo aquilo, não é simplesmente um Deus, ai puxa vida, porque Deus fez isso comigo, e você começa, ou então por que eu rezei tanto e não deu certo? Não deu certo segundo a tua cabeça, mas deu segundo a cabeça de Deus, se você rezou direito. Se você rezou sinceramente, se você rezou honestamente, aquela oração foi ouvida sim. Talvez o resultado dela não era a tua conta matemática. Joga essa calculadora fora e assume um propósito de aliança com Deus. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Essa semana, vocês viram pelo noticiário, faleceu o Padre Fabrício. E lá em Belém do Pará, um acidente horrível, estranho, a beça, uma estrada difícil, um acidente. E alguém podia perguntar: mas esse padre, por que tão jovem? Deus chamou assim? Não sei, não tenho resposta para isso. Mas não valeu a pena ele ter rezado tanto? Claro que valeu. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Se a nossa fé é só para esse mundo, irmãos, nós somos os mais dignos de dó, de pena, estamos perdendo tempo. Lá em Corinto, Paulo, vivendo aquela filosofia entre os gregos, Paulo dizia então: olha, se a nossa fé é só para esse mundo, então comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos aproveitar a vida e fazer o que quiser. Mas nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que não é só para essa vida. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. Quando a cruz estiver pesada, lembra dessa palavra, traz esse versículo no teu coração. Quando a cruz estiver pesada e você já quase sem força, dizendo: Senhor, eu acho que eu vou sucumbir, eu não vou aguentar mais, você vai lembrar dessa palavra: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. A mãe que olha para o filho e vê que está no pecado, na prostituição, ou está na droga, você vai lembrar dessa cruz, de joelhos dobrados, você vai dizer: andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. A cruz não é a última palavra. Olha para aquela enfermidade que você pensou, falou: agora acabou tudo. Não, você vai dizer: a cruz não é a última palavra. A última palavra é a ressurreição. É nisso que nós cremos. É isso que nos move, é isso que gera em nós esperança. Não são resultados materiais concatenados pelos fatos, circunstâncias, aquilo que trazemos. Não, isso é muito pequeno. Desculpa dizer, o reino que você pudesse montar nesse mundo é muito pequeno. Agora Deus nos chama para essa coisa grande. Por isso, o mistério da cruz tem que estar diante dos nossos olhos. O mistério da cruz tem que estar diante dos nossos olhos. Há uma expressão em latim que eu gosto muito, e desde o tempo do seminário tinha aquela expressão na minha escrivania, e ela diz assim: in laetitia nulla dia sine cruce.
In laetitia nulla dia sine cruce. Com alegria, nenhum dia sem a cruz. Com alegria, nenhum dia sem a cruz. Com alegria, nenhum dia sem a cruz. Repete isso dentro da sua alma e vai repetindo quantas vezes você precisar. Porque a cruz vai se apresentar. E talvez esteja se apresentando agora. Talvez você tenha chegado na igreja hoje assim: Padre, você está falando isso comigo? Sim, o Espírito Santo está falando com você. Nem um dia sem a cruz. Essa é a tua fé. A identidade, o DNA cristão é esse. É o mistério do Calvário. Mas repito, não de forma pessimista, derrotista. Não de forma, ali que pena, coitadinho, acabou tudo. Olha, coitadinho desse está sofrendo, né? Não. É só uma passagem. A realidade definitiva é outra, é a ressurreição. Andarei na presença de Deus, junto a Ele, na terra dos vivos. E aí termina a liturgia de hoje. São Tiago, na liturgia de hoje, São Tiago vai dizendo que essa fé no Cristo, no ressuscitado, nessa vida que esperamos, ela tem que ser comprometida no meio da existência. São Tiago, escrevendo uma dessas cartas católicas lá do Novo Testamento, não é uma carta especificamente para uma comunidade ou para outra, como Paulo escreveu para Tessalônica, para Corinto, não. Tiago escreve uma carta para toda a igreja. Tiago fala dessa fé viva. E ele pergunta a nós hoje, né, em relação às consequências dessa fé. Se a nossa fé não se traduz em obras, que fé é essa? É um sentimento religioso. São Tiago repete essa palavra algumas vezes, alguns versículos ele insiste: a fé sem obras é morta. Morta. A fé cristã é um compromisso com a realidade. A fé cristã é olhar esse Deus no meio da existência e aí, entre os perrengues dessa vida, dizer: Senhor, estou aqui, conta comigo. Ei, Senhor, eu sou teu soldado aqui, conta comigo no meio do trabalho, da minha família, dos meus amigos. Ei, Jesus, conta comigo, estou aqui com a tua graça. É isso que o Senhor quer ver. Valentes, homens e mulheres, não acovardados, com vergonha da fé, escondidos. Não, ao contrário, conta comigo, Senhor. Um monte de gente vai virar a cara para mim, mas eu vou ser tua testemunha. Conta comigo. É isso que o Senhor quer ver. A fé sem obras é morta. Uma fé de conveniência, uma fé de camaleão que fica mudando de cor em cada ambiente. Não, uma fé autêntica, viva, decidida, convicta, inteligente, de pensar o que está crendo e crer o que está pensando, de fazer perguntas para a palavra de Deus e deixar que Deus responda ao coração. Desculpa dizer assim, não uma fé burra de alguém que abaixa a cabeça e qualquer coisa. Não, uma fé inteligente. Deus te deu inteligência para isso. E é lindo perceber, não sei onde é que foi que nós dissociamos uma coisa da outra, a fé da razão. Não, o contrário. As duas asas que nos elevam para a contemplação da verdade, palavra de Agostinho, palavra de João Paulo II. Então a fé sem obras é morta. Hoje você vai levar para casa essas duas perguntas incômodas, eu sei, mas determinantes, de identidade profunda, não de casca de religioso. Isso, Deus não precisa disso. Palavra de identidade, quem é Jesus para você? Foi o que ele perguntou para os apóstolos. Olha, muitos falam um monte de coisa, mas para você, quem sou eu? E a segunda pergunta é: a minha fé, a minha fé, pergunto para você, a minha fé tem se traduzido em obras? A minha fé tem se traduzido em obras? Essa palavra tem se cumprido? Ou eu tenho sido um espectador da fé, da religião? Cumpri a obrigação, graças a Deus, tchau gente, que bom, estou livre desse padre aí já hoje. Não, querido, você não precisa disso não, a porta da igreja está aberta. Pelo amor de Deus, vai embora, vai fazer uma coisa mais agradável. Se é por isso, por uma obrigação, por um preceito, não. Desculpa dizer assim, não, Deus não precisa disso. O Senhor quer formar discípulos, a ação da graça. Você está sentindo o teu coração queimar agora, porque a graça de Deus está atuando, eu sei. O Espírito Santo é assim, Ele incomoda aqui dentro, e é comigo que Ele está falando. É isso mesmo, é com você, porque Ele falou primeiro comigo.
A fé sem obras é morta. Na tua faculdade, na tua escola, na tua casa, no meio dos teus amigos, né? Tua identidade. As pessoas olham para você. Precisa pegar a Bíblia para ler no churrasco, não é isso, né? Porque às vezes a pessoa fala, peraí, vou botar aqui um canto gregoriano, né? Churrasco em família. Não, é a tua postura, é a tua palavra, é o teu senso de humor, é a tua alegria, é a presença de um cristão lá, é a tua identidade. As pessoas olham e falam, pô, ele tem um cristão, hein? Que beleza, que vida, hein? Coerência, hein? É isso. Fé e obras, fé e obras. Que adianta alguém dizer que tem fé quando não a põe em prática? A fé seria capaz de salvá-lo? Tiago desconstrói essa coisa louca da teologia contemporânea, de uma espiritualidade contemporânea liberal, né? O importante é crer em alguma coisa, padre. Crer em Jesus, tá bom. A palavra dele está dizendo, a fé sem obras é morta. Pensa nisso hoje. Pede ajuda àquela menina lá, ó, que está com o bebê no colo, nosso Salvador. Hoje a igreja celebra a figura dela do Calvário, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora das Dores, nesse ícone maravilhoso aqui de São Damião. Nossa Senhora das Dores. Quantas vezes ela pode ter tentado e pensado em desistir, né? Olhar para a cruz, olhar para o presépio, olhar para as dificuldades. Quantas vezes ela pensou e dizia, não dá mais, chega. Ela foi até o fim, porque o plano era de Deus.